Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Rumenologia. O assunto de hoje, proteína metabolizável, um assunto que foi solicitado, requerido, muito requerido pelos nossos ouvintes e hoje a gente vai abordá-lo. Bom, antes de entender o que compõe e o que é a proteína metabolizável para animais ruminantes, a gente precisa entender como que a proteína do alimento é fracionada lá no sistema digestivo. Então, a gente está falando aqui da proteína bruta, vamos dizer assim, a mais famosa das proteínas, né? Então, todo alimento, obviamente, toda dieta que a gente formula para animais ruminantes, ela vai ter uma porção, uma fração de proteína que a gente chama de proteína bruta. Obviamente que essa proteína, à medida que esta adentra o rumen, tá ok? Uma parte dessa proteína degrada no rumen e a outra parte não degrada no rumen, que é aí que vem mais alguns nomes, algumas nomenclaturas que a gente vai abordar aqui, que são as famosas PDR e PNDR, proteínas degradáveis no rumen e proteínas não degradáveis no rumen, ou seja, tem uma fração da proteína que é degradada no rumen, ou seja, que os micro-organismos ruminais vão tomar proveito dela, tá? E tem aquela fração da proteína que não é aproveitada no rumen, que é o que a gente chama de PNDR, como está mostrado aí nesse slide aí, né, aqui do vídeo, tá? Que é a proteína não degradável no rumen, ou seja, essa proteína não degradável no rumen, ela pode ser aquela proteína ligada na lignina, por exemplo, que não vai degradar no rumen e muito possivelmente também não vai degradar nos intestinos, vai acabar sendo perdida nas fezes, tá ok? E também pode ser parte dessa PNDR, dessa proteína não degradável no rumen, aquela proteína que também não está ligada na lignina, mas que não teve tempo, os micro-organismos não tiveram tempo de degradar enquanto essa proteína estava no rumen, tá ok? Por exemplo, por que eu estou falando e focando essa palavra tempo, né? Num podcast anterior, né, se vocês acompanharem os vídeos aqui, estiverem acompanhando aqui o nosso canal, aqui no YouTube, no Spotify, eu já gravei um episódio sobre cinética ruminal, ou seja, a taxa de passagem, quanto mais acelerada for, menor é o tempo de retenção dos nutrientes e, consequentemente, também da proteína. Não é só do amido, não é só de carboidratos em geral que esse tempo de retenção vai ser menor. Para a proteína também. Então, mesmo a proteína que não está ligada na lignina, né, ela está ligada, pode ser na celulose, na hemicelulose, essa proteína pode não ter tempo hábil de ser degradada pelos micro-organismos e acabar passando para os intestinos. E aí, nesse caso, pode ser via digestão enzimática que no intestino os ruminantes ainda consigam aproveitar essa proteína PNDR, tá ok? Então tá bem explicado aqui que a proteína bruta se divide em PDR e em PNDR, ou seja, a soma do PDR com o PNDR tem que dar a proteína bruta, tá ok, pessoal? Então, por exemplo, se uma dieta tem lá 10% de PDR e 4% de PNDR, né, a proteína bruta vai ser 14. Não tem como ser um número diferente disso, tá? Ou seja, o PDR mais PNDR tem que dar a proteína bruta. Tá ok? Ingrediente praticamente o único que a gente usa em dietas de ruminantes, né, permitidos, né, para uso em dietas de ruminante, que é 100% PDR, ureia. Tá? Mas aí já não é mais proteína, é um nitrogênio não proteico, né? Só como a título de curiosidade, né? A ureia é um intermediário aí da produção de combustível, né, gente? Quem produz, o maior produtor de ureia do Brasil é a Petrobras, né? Então, na hora que está refinando o petróleo lá para produzir gasolina, numa das etapas lá o que sai é a ureia, né? Que aí a Petrobras, obviamente, comercializa, né? Então a ureia ela é 100% PDR. Tá certo? Então vamos deixar claro aqui que a proteína bruta, PDR mais PNDR. Mas Danilo, você está me enrolando. Quem que é a proteína metabolizável? Bom, a proteína metabolizável em si, né, ela é, né, de novo é o mesmo slide, né, só que a proteína metabolizável ela vai abranger a proteína microbiana mais a PNDR. Eu vou explicar de um jeito agora que vocês nunca mais vão esquecer. A proteína metabolizável é toda a proteína que chega no intestino delgado para ser absorvida e disponibilizada para o hospedeiro. Quem é a proteína que chega no intestino delgado? Só tem duas opções.
Ou é a proteína microbiana, que são as próprias bactérias, tá ok? Já vamos falar disso, que chega no intestino, ou é o PNDR que passou, não é verdade? Por isso que eu mantive esse slide aqui nessa parte do vídeo, porque eu quero dizer para vocês, vamos recapitular, você tem a proteína bruta. A parte da proteína bruta que degrada no rumen é a PDR, exatamente a parte do nitrogênio da proteína que os micro-organismos usam. Essa PDR que degrada no rumen, ela pode ser degradada em aminoácidos ou amônia ou peptídeos. Tá ok? Então, como que é o processo de degradação no rumen? Você tem lá a proteína bruta, ela é quebrada a polipeptídeos, de polipeptídeos a dipeptídeos, peptídeos, aminoácidos, e aí então, se for o caso, os aminoácidos podem ser desaminados ou transaminados, e aí pode também liberar amônia para os micro-organismos ruminais. Tá ok? Então, esse é um processo de degradação. Tá? Mas para formar, para o micro-organismo fermentar lá, né, o que ele precisa? Amônia, peptídeo, aminoácido, ou seja, ele tem que quebrar, ele tem que degradar essa proteína bruta. E a proteína bruta, ou a parte da proteína bruta que ele consegue degradar, é chamada de PDR, de proteína degradável no rumen. Aí, obviamente, né, a gente já conversou isso em outros episódios, né? O micro-organismo ruminal não precisa só de nitrogênio, né, de proteína para se multiplicar, ele precisa também de energia, né? A proteína é só uma parte, né, do requerimento aí para multiplicação de micro-organismos. Então, óbvio que se tiver tudo bem na parte de energia, de esqueletos de carbono, né, e você fornecer o que o micro-organismo precisa em termos de amônia, peptídeo e aminoácido, ele vai se multiplicar, ou seja, uma bactéria vira duas, duas vira quatro, 4, 8, 16 e por aí vai. Ou seja, o próprio micro-organismo é a proteína microbiana. Que fique registrado, hein, gente, que não existe, tá? O micro-organismo não cospe para fora a proteína microbiana. A proteína microbiana não é uma proteína mágica. A proteína microbiana é o próprio micro-organismo, é a própria bactéria que eventualmente vai passar pelo orifício reticulo-nasal e vai chegar lá no intestino, como está mostrado aqui nesse slide. Então, quem que chega no intestino para ser digerido por via enzimática e absorvido pelo hospedeiro? Proteína microbiana, ok? E óbvio que a proteína dietética, ou a PNDR, ou a proteína de sobrepasso, como queiram, ou proteína bypass, né? São todos a mesma coisa. São esses dois tipos de proteína que compõem a proteína metabolizável, tá ok? Então a exigência de proteína do hospedeiro é prevista, né, é calculada em proteína metabolizável. Então se você quiser aumentar o aporte de proteína metabolizável para o seu animal ruminante, você vai ter que aumentar o aporte ou de proteína microbiana ou de PNDR no intestino. Tá ok? Usualmente, né, o que é mais fácil a gente fazer? A gente sincronizar o meio ruminal para aí então produzir mais proteína microbiana, tá? Para aí sim chegar mais proteína microbiana no intestino e aí então o animal tomar proveito dessas bactérias que obviamente já chegam mortas, né, no intestino delgado para serem digeridas e então absorvidas. Tá ok, pessoal? Recapitulando, proteína metabolizável é a proteína microbiana mais PNDR, ou proteína dietética, ou proteína bypass, ou de sobrepasso. Tá ok? Bom, exigências de micro-organismos ruminais, né? A gente já conversou disso em outro episódio, mas não custa relembrar, tá? Bactérias que digerem fibra no rumen, em geral, precisam só de amônia, não usam peptídeos nem aminoácidos, tá ok? Por isso que ureia, como eu disse, né, a ureia ela é um nitrogênio não proteico e ela dá amônia direto. A ureia não é degradada a peptídeo e aminoácidos, tá? Ela é degradada a amônia direto e aí o micro-organismo utiliza para fazer o processo fermentativo, para fazer crescimento, tá? Então por isso que vai bem, né? Na época da seca, o animal só está no pasto, só está comendo fibra, aquela fibra ruim ainda. Quando você usa um sal ureado, um sal com ureia, essa ureia vai ser transformada em amônia e aí sim você atende toda a exigência de nitrogênio quase com essa ureia aí em animais mantidos em sistemas exclusivamente em pasto. A partir da hora que você começou a colocar carboidratos não fibrosos, né, na história, começou a colocar amido, açúcares, frutosanas na dieta, aí então você vai ter uma necessidade maior, né, dos micro-organismos
com relação a aminoácidos e peptídeos. E você só consegue isso colocando na dieta o que a gente chama de proteína verdadeira, ou seja, você vai ter que incluir na sua dieta farelo de soja, ou de amendoim, ou farelo de algodão, que são ingredientes tradicionais, né, em termos de proteína, que a gente usa aqui em dietas de ruminantes no Brasil, tá ok? Ou seja, para você, se você quiser suplementar, dar lá milho ou concentrado, algum tipo de grão, farelo, né, energético, para animais em pasto, por exemplo, a estratégia vai funcionar muito melhor se você também colocar uma fonte de proteína verdadeira, porque as bactérias, então, que degradam amido e carboidratos não fibrosos, elas requerem não só amônia, mas também peptídeo de aminoácidos para crescerem de forma eficiente e gerarem, obviamente, a proteína microbiana que vai compor a nossa proteína metabolizável. Muito legal, pessoal. Passando aqui no próximo slide, né? Esse esquema aqui eu adoro, eu uso muito em aula, é muito legal, ou seja, um resuminho praticamente do que eu disse. Então, se você olhar ali em cima, a gente tem a proteína, né, da dieta com o nitrogênio não proteico, né, que é a ureia. Então, vamos acompanhar o caminho da proteína, né? A proteína ela pode não degradar no rumen e passar direto. Vejam ali, né, a proteína numa flechinha passando direto, né, PNDR digestível lá no intestino, né? Ou ela pode ser transformada em peptídeo, aminoácidos e amônia e formar a proteína microbiana que também vai para o intestino, né? E ali no intestino delgado, ali no ID, né, vocês estão vendo aqui no vídeo, ó, PNDR digestível mais proteína digestível, né, proteína microbiana digestível, é o que vai formar a nossa proteína metabolizável, que obviamente ela está composta por diversos aminoácidos que são essenciais para a síntese muscular e de hormônios e enzimas aí do animal ruminante, tá ok? O que eu quero mostrar aqui também nesse esquema aqui que é muito legal, ó. Acompanhe os aminoácidos que estão sendo absorvidos no intestino delgado. O aminoácido ele sai do intestino delgado e vai lá para o fígado. Aí o que acontece no fígado, né? Se o animal estiver em crescimento, estiver depositando muito músculo, ou seja, ele está requerendo uma quantidade bem alta de aminoácido, o que vai acontecer? Esse aminoácido, né, acompanha a flechinha lá para baixo, ele vai para o metabolismo dos tecidos, ou seja, vai para fazer músculo, por exemplo, né? Agora, vamos dizer que o animal já está na fase final, né, já está na fase de terminação, ele praticamente já terminou, né, a fase aí de deposição muscular e está apenas depositando músculo na carcaça, né? O que vai acontecer com esse aminoácido? O animal vai ter uma sinalização que ele não precisa mais de tanto aminoácido assim para deposição muscular, ou seja, o fígado vai transformar esse aminoácido em amônia, de amônia para ureia, tá? Acompanha lá o processo no fígado, e aí então tem dois caminhos para essa ureia. Se tiver precisando de amônia no rumen, essa ureia pode voltar via saliva e então atingir o rumen novamente, e entrar no rumen via saliva, ou via parede do rumen, depende de como está o processo fermentativo lá dentro do meio ruminal. Ou, se tiver tudo bem dentro do meio ruminal, qual que vai ser o caminho então dessa ureia, que era aminoácido antes? Ela vai lá para os rins, e os rins vão excretá-la então para o ambiente. Tá ok, pessoal? Por isso que animais que já estão na fase de terminação, por exemplo, em confinamento, né, estão na fase final, depositando gordura, ou no pasto, né, eu falei do confinamento, mas pode ser no pasto também, eles têm um requerimento menor de proteína. A gente pode colocar menos proteína na dieta desses animais. Mesma coisa também com vacas de leite, né? Vacas quando estão produzindo mais leite, têm um requerimento maior de proteína, normalmente em início e meio de lactação. E aí também a gente coloca mais proteína. Vacas que estão no final da lactação, que estão produzindo menos leite, tem uma exigência menor de proteína também. A gente pode abaixar a proteína na dieta exatamente para não jogar proteína fora, não ter excreção de ureia. E aí quem está mais ligado aí, que já usa programa de formulação de ração, né, usa plataformas como o NRC, como o Cornell, como o LRNS, né, e outros softwares aí também, né, a gente vê lá que tem um item lá que se chama custureia, né, ou seja, quanto mais excreção, né, quanto mais transformação de aminoácido em ureia e maior a excreção dessa ureia, consequentemente, né, aumenta o nosso custureia, ou seja, isso custa energia também, né, além de estar jogando proteína fora, o animal também despende um pouco de energia para fazer esse processo de excreção. Tá ok, pessoal? Mas só o que pode acontecer, né? Isso a gente está falando de um metabolismo integrado, né, entre o rumen e o hospedeiro, tá certo? Mas o que pode acontecer, e é típico acontecer, e eu tenho certeza aqui que o pessoal mais experiente que está ouvindo, né, ou assistindo aqui esse episódio, vai
vai concordar comigo, né? Um animal, por exemplo, em terminação, como eu já disse, que tem um requerimento menor de proteína e de aminoácido, eu já disse que a gente pode diminuir a proteína na dieta, pensando no animal, tá? Pensando no animal. Mas a exigência dos micro-organismos, à medida que a gente aumenta o teor de energia da dieta, só aumenta. Então pensa comigo, o animal começa a crescer, ele cresce, passa pela fase de crescimento e entra para a fase de terminação. Ou seja, usualmente, se você consultar o NRC, qualquer compêndio de exigência, ou BR-Corte, ele vai falar assim para você, ó, o animal está ficando mais pesado, ele está ficando fisiologicamente maduro e ele precisa de menos proteína na dieta, ou aminoácido. Tá ok, ótimo, é o que a gente já falou. Só que se você quiser intensificar a dieta, fazer o animal ganhar peso mais rápido, o que você faz? Você coloca concentrado, coloca energia na ração. E o que acontece quando você coloca energia na ração? Você promove maior fermentação ruminal. Na hora que você promove maior fermentação ruminal, você seleciona bactérias que degradam carboidratos não fibrosos, porque se você vai adensar a dieta, você vai adensar com carboidratos não fibrosos, como amido, por exemplo, como o milho, né? O amido que está no milho, que está no sorgo, que está no trigo, que está na aveia, tá ok? Ou seja, esse grupo de bactérias que degradam carboidratos não fibrosos, a gente já conversou sobre eles. Eles são mais exigentes. Eles querem peptídeo, querem aminoácidos, querem amônia, né? Eles têm uma exigência maior. E também custam 3 vezes mais para manter eles dentro do rumen, ou seja, eles usam mais ATP. Né? Então, o que vai acontecer? As coisas não se encontram. Enquanto o animal está na fase de crescimento, e você dá uma dieta de alta proteína, por tabela você está atendendo os micro-organismos do rumen. A partir da hora que o animal entra numa fase de terminação, por exemplo, onde você quer intensificar, quer dar carboidrato não fibroso para o animal acabar ganhando peso rápido e acabar sendo abatido, né, mais precocemente, o que acontece? A exigência de proteína ou de aminoácido do hospedeiro está caindo, mas a exigência por proteína e, consequentemente, de aminoácidos dos micro-organismos do rumen está aumentando. Então, o que vai acontecer nesse caso, né? Ocorre um desbalanço de peptídeos no rumen, por exemplo. Então, é comum a gente fechar uma dieta de terminação, né? Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, de novo. Então, é comum a gente fechar uma dieta de terminação, por exemplo, para o animal em confinamento, em que a gente tem sobra de proteína metabolizável para o animal, para o hospedeiro, lá sobra 200 gramas, 250 gramas, está sobrando proteína metabolizável, mas está faltando peptídeo no rumen. Tá ok? Exatamente por esse desencontro, né? Então, uma dieta, a gente teria que colocar muito mais proteína na dieta para fechar o rumen, né? Mas daí, nesse caso, ia sobrar muito mais proteína para o hospedeiro, que é o que acontece atualmente quando os nutricionistas brasileiros estão usando os famosos DDGs e os WDGs, tá? Que são muito ricos em proteína e a dieta acaba ficando muito proteica. Excelente para fechar o rumen em termos de peptídeo, mas também exacerba, né? Joga muita proteína metabolizável para o animal ruminante, para o hospedeiro, para o bovino. E obviamente que, de novo, né, vamos olhar aqui nesse slide, né, excesso de aminoácido na dieta, o fígado transforma ele em amônia, essa amônia vai lá para o rim e o rim acaba excretando, né, porque o animal não está precisando de tudo aquilo de proteína naquele momento. Então alguém pode estar perguntando assim, mas Danilo, então não é negócio então incentivar, né, estimular na verdade, né, a multiplicação microbiana da proteína, né, para estimular a produção de proteína microbiana, porque essa proteína microbiana vai compor a proteína metabolizável, e se já está sobrando para o animal, para que eu vou querer produzir mais bactérias? Não é verdade? Essa é uma boa pergunta, excelente pergunta, eu faço essa pergunta em prova, né, para o pessoal da graduação. Por que então? Por que estimular, né, a multiplicação bacteriana no rumen para produzir mais proteína microbiana, mais proteína metabolizável ainda, sendo que o animal não vai precisar? Só que tem um segredinho, e está escrito aqui embaixo, aqui, ó, produção de ácidos graxos de cadeia curta. A gente não pode esquecer que o metabolismo energético e proteico do animal ruminante, eles estão integrados. Então, toda vez que uma bactéria se divide lá dentro do rumen, ela gera mais proteína microbiana, mas por tabela também ela gera um ácido graxo de cadeia curta, ou um acetato, ou um propionato, ou um butirato. E normalmente na fase de terminação, a exigência por proteína cai, mas a exigência por energia aumenta, porque agora o animal está depositando gordura.
Tá ok? Então, a estratégia de aumentar a multiplicação microbiana, né, em animais que estão em fase de terminação, seja no pasto ou seja no confinamento, não é por acaso, né? É exatamente para aumentar o aporte de energia para o hospedeiro, você precisa multiplicar bactérias no rumen. Óbvio que vai acabar sobrando proteína metabolizável, como eu já disse, mas em contrapartida você gera mais ácidos graxos de cadeia curta, né, que são responsáveis aí por praticamente 80% do requerimento de energia do hospedeiro do animal ruminante. E aí, obviamente, que se você adensar muito a dieta, você tem muito ácido graxo sendo produzido, o pH do rumen pode cair, né, pode dar problema de distúrbio digestivo, como a gente já conversou em outros episódios aqui no nosso podcast. Muito legal, pessoal. Então, para a gente finalizar essa conversa aqui, esse episódio, né, o balanço de proteína metabolizável e de aminoácidos pro hospedeiro muitas vezes pode estar exacerbado, ou seja, muitas vezes você pode estar dando mais proteína metabolizável e aminoácido para o hospedeiro, mas isso é para fechar, ou seja, atender a exigência de amônia no rumen e também de peptídeos. Tá ok? Nós, né, os nutricionistas de ruminantes, né, nós também somos nutricionistas de bactérias, né, de micro-organismos. Na verdade, nós formulamos dietas para os micro-organismos primeiro, né? Porque são eles que irão fermentar essa dieta e irão produzir a energia em forma de ácidos graxos de cadeia curta e também a proteína em forma de proteína microbiana para o hospedeiro. Tá ok? Então é comum, tá, pessoal? Não se assustem se animais que comem dietas baixas em proteína, usualmente animais que estão em fase de terminação, já que aqueles que não necessitam mais de tanta proteína, porque já praticamente encerraram a fase de deposição muscular, não se assustem se esses caras, né, se esses animais, né, estiverem comendo uma dieta que promove, né, dá um excesso de proteína metabolizável, tá? Mas é exatamente esse excesso é necessário para produzir mais energia dentro do rumen, ou seja, você precisa, né, dar mais proteína na dieta para multiplicar micro-organismos para esses então produzirem a energia que o animal precisa. Tá ok? Mesma história para vacas de leite, tá? Usualmente a gente tem dietas mais adensadas, como eu já disse, para vacas de leite no início e meio de lactação, tá? Com vacas de leite a gente tem uma diferença que a taxa de passagem delas é muito mais acelerada do que de bovino de corte, né? Eu já falei isso no episódio de cinética ruminal. Então, ou seja, aquela PNDR lá que está dentro do rumen, né? Aquela PNDR que não está ligada na lignina, aquela PNDR que está ligada na celulose, na hemicelulose, é aquela que não teve tempo de retenção ruminal suficiente para os micro-organismos degradarem, ou seja, ela vai para o intestino, tá? Ou seja, os micro-organismos do rumen de uma vaca de leite de média e alta produção têm menos chance de degradar a proteína que a vaca come, tá? Ou seja, produz menos proteína microbiana na proporção, né? Vamos dizer assim, né? Ou seja, só para fazer uma conta em geral, tá, pessoal? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Em bovino de corte, a proteína metabolizável é composta mais ou menos de 80% de proteína microbiana e 20% de PNDR. Numa vaca de leite, isso aí é 50-50. 50 de microbiana, 50 de PNDR. Tá ok? Então, obviamente que dietas de vaca de leite são mais adensadas em termos de proteína, exatamente para compensar, né, esse efeito. E aí, na hora que a gente fala de qualidade da PNDR, é óbvio que a fonte de proteína para vacas de leite tem que ser de altíssima qualidade, farelo de soja, por exemplo, para que quando chega no intestino essa PNDR seja realmente, né, uma grande parte seja realmente absorvida pela vaca. Tá? E redunde isso, obviamente, em produção de leite, de proteína no leite. Tá ok, pessoal? Bom, em termos práticos, né? O que o pessoal faz nas vacas de leite, né? A proteína microbiana ela é rica, principalmente em lisina e metionina, tá? Para vaca de leite, o que usualmente os nutricionistas fazem? Lisina a gente resolve com farelo de soja, né? Então, usualmente, dietas de vaca de leite de média e alta produção tem farelo de soja muito para balancear a lisina para as vacas. Só que daí falta metionina. Tá ok? Na prática, o que acontece? Vacas de média, alta produção, o nutricionista tem disponível no mercado metionina protegida, por exemplo, que ele pode incluir na dieta para exatamente sincronizar aí
com a lisina no intestino para atender a exigência de metionina na vaca, já que, de novo, a taxa de passagem da vaca é acelerada e a proteína da dieta tem menos chance de ser degradada no rumen da vaca, ou seja, gera menos proteína microbiana, tá? E aí, como a proteína microbiana vai ser a principal fonte de metionina e de lisina para a vaca, o nutricionista tem que compensar de alguma forma essa lisina e metionina na PNDR. Lisina compensa com farelo de soja e a metionina não tem muita opção, tá? Para vacas de alta produção, usualmente o pessoal tem que cair aí na metionina protegida. Tá ok, pessoal? Bom, para finalizar aqui, né, uma dica aí também, né, pro pessoal do confinamento, né? Usualmente para animais confinados, para bovino de corte, a gente não usa aminoácido protegido, né, como é o caso da metionina que eu dei o exemplo aí para gado de leite, tá? Usualmente a gente não usa por quê? Porque só com a proteína metabolizável, né, composta 80% por proteína microbiana e 20% por PNDR, só com esta proteína metabolizável, usualmente a gente fecha a exigência para todos os aminoácidos essenciais, tá? Para bovino de corte. Mas eu vou chamar atenção aqui para um caso específico, tá? É bem específico isso, né? E é por isso que eu deixei para o final, né? Em animal que está chegando no confinamento e início de adaptação, aí está uma curva de consumo aí no slide do lado, ele usualmente come menos, né? Então eu dei um exemplo aí, fiz uma curva de consumo, usei uma curva real aqui do experimento que a gente fez, né? E supus aí um animal chegando com 370 quilos no confinamento, dia 1 de adaptação, e terminando a adaptação lá em cima, lá no 15º dia, com 385 quilos, tá? Esse animal de 370 quilos, ele tem uma exigência de 612 gramas de proteína metabolizável, tá? Já o animal lá em cima de 385, ele tem uma exigência de 876 gramas, tá? De proteína metabolizável por dia. Ou seja, o animal lá no primeiro dia, né? Vocês estão vendo aí que ele consegue comer aí, comeu 5,9 quilos de matéria seca. Lá no 15º ele comeu 10,5. Ou seja, se você já sabe que o animal vai comer 1,6% do peso vivo, que é o que está indicado aí, correspondente a 5,9, e você sabe que ele precisa de 612 gramas de proteína metabolizável, você tem que fazer o que a gente chama de adensamento proteico, ou seja, se você já sabe que o animal vai comer menos, você tem que colocar mais proteína na dieta exatamente para atender o requerimento de proteína daquele animal. Ou seja, nessa dieta, né, no início, né, vamos dizer, a nossa ADAP1, ela teria aí 10,4% de proteína metabolizável, tá? Eu fiz uma continha aqui, se isso fosse ser convertido, né, voltar e converter para proteína bruta, isso daria mais ou menos 25% de proteína bruta, tá ok? Ou seja, usualmente a gente não faz isso em dietas de ADAP1, tá? Para animais confinados. Mas se a gente quisesse fechar a proteína metabolizável para o animal, a gente teria que fazer uma dieta com 25% praticamente aí de proteína bruta no início do confinamento, para um consumo desse de 5,9, 6 quilos de matéria seca nos primeiros dias. Tá ok, pessoal? Então, quer dizer então que o animal fica deficiente de proteína metabolizável nos primeiros dias da adaptação ao confinamento? Usualmente sim. Tá ok? Tanto que lá no final, ó, de novo eu faço a conta de volta, né? Os 876 gramas para um animal que come 10,5 kg de matéria seca vai dar aí 8,3% de proteína metabolizável, o que para um animal desse vai dar um nível de proteína bruta em torno de 14, 15%, que já é o usual que os nutricionistas recomendam aqui no Brasil. Tá ok, pessoal? Bom, esse episódio ficou um pouco mais longo, mas tinha muitas coisas aqui pra gente conversar. Tenho certeza que o pessoal que está vendo aqui vai ter muita pergunta, foram muitos conceitos abordados, mas não esqueçam que a proteína metabolizável é a proteína microbiana mais a PNDR. E eu espero que vocês tenham percebido que só esse conceito básico mexe nas recomendações nutricionais, tanto de bovinos de corte quanto de bovinos de leite, e serve também para ruminantes em geral. Bom, se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário aqui no vídeo, no canal do YouTube. Pode deixar seu comentário também em outros vídeos, né? Eu olho todos os comentários e respondo todos. Quem quiser mandar um direct também lá no Instagram, @DaniloMilen, também eu respondo todas as mensagens, todos os directs, todas as dúvidas. Muitas vezes eu respondo por áudio também, porque né, o tempo às vezes está curto, tá?
mas é sempre um prazer falar com vocês. Ainda tá valendo as indicações aí de temas e de celebridades do mundo do rumen para eu entrevistar. Então fiquem à vontade, interajam com a gente no canal, que é sempre um prazer e uma satisfação conversar com vocês, e eu fico à disposição para atrair mais apaixonados pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal e também para auxiliar, ajudar aí no crescimento da nossa grande pecuária nacional. Valeu, um abraço!